E pessoal, beleza? Então, hoje vamos gravar mais análise e resolução de uma prova aqui. Essa banca eu não tenho nenhuma prova aqui no canal, tá? Uma inscrita que me mandou, ela fez essa prova no mesmo dia do CETRED de Calcaia, que foi dia 28 de janeiro de 2024, é óbvio, né? Ela fez o preparatório Calcaia comigo, tá? No mês de dezembro e janeiro, os 8 aulões que a gente fez, né? Mas ela fez focando essa prova aqui. Então, o que eu acho interessante comentar com vocês, né, é que às vezes eu não tenho disponibilidade de fazer preparatório para todas as bancas que vocês pedem, né? Eu tenho que focar naquele que tem mais procura. Uma que às vezes a gente não tem material disponível para todas as bancas. Por exemplo, essa banca aqui eu não sei se fala IDIB ou se fala IDIB, tá? Desculpa se eu estou falando errado, mas ela focou nessa banca aqui, ela fez o preparatório CETRED. Então, assim, ela aproveitou o que tinha disponível. Ela disse que foi muito bom porque para ela foi bem tranquilo, porque foi interpretação de texto, foi gramática, o que ela precisava para fazer o concurso dela, e o preparatório que eu dei foi CETRED. Só que assim, na verdade, foi uma grande revisão de matéria, né? Foi um intensivo, na verdade, de férias, porque a gente fez 4 aulões em dezembro, 4 aulões em janeiro, focando, é claro, revisando provas CETRED, mas focando todo um conteúdo que cai na maioria dos concursos. Então, às vezes eu não consigo fazer todas as bancas que vocês pedem, mas é o que eu sempre digo, se você treinar, se você estudar conteúdo, você fica apto a responder qualquer banca, né? Porque os conteúdos são os mesmos. As formas de cobrar muitas vezes são diferentes, mas de repente você estuda a voz passiva tem o quê? Duas, três, no máximo três formas de ser cobrada, né? Você vai fazer o quê? Você vai identificar o tempo verbal, você vai completar uma frase e você vai dizer se está na voz passiva ou não. Não tem mais o que fazer com voz passiva. Então, se você sabe o conteúdo voz passiva, você responde qualquer banca que está te cobrando voz passiva. Então, se você se prepara com conteúdo, não interessa muito que banca você vai fazer. É claro que tem bancas que têm algumas características próprias, mas você se preparando com interpretação de texto, vocabulário e gramática, cara, você encara qualquer uma, né? Então, ela me mandou essa prova aqui que ela fez, que é, eu vou dizer IDIB, espero que eu esteja certa, né? Mas se for ID, IDIB, beleza? Do município de Aldeias Altas, Maranhão, tá? Achei um concurso, uma prova bem interessante. Tem um texto aqui enorme, tá? Pega toda a página, letrinha, fonte aqui bem pequena, por sinal, e fala sobre Papai Noel, Santa Claus, né? Why I Still Believe in Santa Claus. Então, aqui, o que eu sempre bati com eles, né, no preparatório CETRED, título, tá? Quando eu tenho uma frase, uma oração completa no título, isso é muito bom, que já te dá uma ideia do que vem por aí, né? Do que vem no texto. Então, aqui, porque eu ainda acredito em Papai Noel, então, com certeza vai te dar motivos, razões, né, do porquê você acredita em Papai Noel. É claro que de repente não vai te dar, você pode esperar, já que é um adulto escrevendo, né? Você não espera que seja alguma coisa literal, né? Mas no sentido figurado do porquê ele acredita em Papai Noel. Então, a gente vai ler esse texto. Eu tenho aqui a tradução, né? O estudo que eu faço sempre da prova, depois que eu resolvo ela. Então, eu vou traduzindo aqui com vocês, e daí qualquer coisa depois vocês deixem nos comentários se vocês não concordam com a tradução ou alguma palavra, alguma frase que de repente vocês acham que poderia ter sido melhor traduzida. Como eu já comentei com vocês, muitas vezes me faltam palavras na hora de traduzir, ou eu busco no dicionário, ou às vezes não ficou uma tradução legal, enfim, me perdoem, né? Me corrijam ali nos comentários, tá? Então, um pouco antes do Natal de 1823, um poema chamado Uma Visita de São Nicolau, né, apareceu no Troy Sentinel, que eu acredito que seja tipo um periódico, né, um jornal, sem autor, né, sem atribuição de autoria a ninguém. O autor, talvez, considerando que essa excursão literária em particular
não seria, né? Ele considerou assim um nível muito baixo, né? Miserável, slumming seria nesse sentido, né? Era Clement, né? Clement Clark Moore, que descobriu a ideia de um poema de Natal para as massas americanas no ano anterior, enquanto ele estava passeando de trenó. Um respeitado acadêmico, Moore, considerava esses versos abaixo da sua posição intelectual. Quer dizer, ele considerou esse poema de nível baixo, né, para a intelectualidade dele. Mas ainda assim ele não conseguiu se conter, quer dizer, ele não conseguiu evitar de fazer esses versos, né? O resultado foi um único poema com o qual todos os americanos têm alguma familiaridade. E, ou algo assim melhor do que isso. Quer dizer, todo mundo gostou desse poema, todos os americanos conhecem e gostam desse poema, né? E ele considerou um poema assim de baixo nível para ele, né? O poema é narrado por um homem que levanta da sua cama e observa ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papai Noel, né, descendo pela chaminé e distribuindo os presentes, colocando os presentes, né, na árvore de Natal e até dando um tchauzinho para ele antes de voltar pela chaminé, né? E, tipo assim, fazendo um sinalzinho, colocando o dedo no nariz, né? Como eu tenho certeza que é esse caso, para muitos, né, tanto a própria ideia do Natal como as palavras do poema de Moore, que muitas vezes esse poema é classificado erroneamente. Esse twas aqui, ó, é uma maneira literária de dizer it was, para caber na métrica do poema, tá? Porque a gente sabe que não tem como você fazer a forma contracta de it was, porque se a gente fizer assim é it is, né? Não pode fazer it was, isso aqui é it is. Então, na forma literária, eles fazem was para ficar it was, tá? Was the night before Christmas, foi na noite antes do Natal, né? O nome do poema. Na verdade, é A Visit of Saint Nicholas, né? Mas o pessoal coloca como It was the night before Christmas, que pareceu entrar na minha consciência ao mesmo tempo. O que mais me impressionou nesse último é o modo como isso também me impacta, mesmo algum tempo depois. Nós todos chegamos ao ponto em que tipo assim, se torna oficial que o Papai Noel não é real, né? Tipo, todo mundo chega numa idade que a gente fica sabendo que o Papai Noel não existe, né? E isso me deixa desconfortável, tipo, isso não me deixa legal, né? E eu me recuso a acreditar que ele não é real. Porque o que que é o Papai Noel, né? O que que ele deveria ser? Uma pessoa que concede desejos, que fornece presentes. Se isso é o que a gente acredita, então ele é tipo a Amazon, né? Mas com um trenó e sinos, em vez de uma daquelas vans que faz aquele barulho quando tá dando a marcha ré, né? O Clement Moore não era um dos melhores homens, digamos assim, né? Para começar, ele era abolicionista, que já não era uma coisa muito legal, né? E, ou melhor, tipo assim, well beyond, tipo assim, que era muito mais do que ser malvado na época, né? Ele era anti-abolicionista, então, tipo assim, era muito além de ser malvado. Mas ele tornou o Papai Noel real, de uma maneira que ia além do físico, além dos brinquedos. E o que deixa o narrador desse poema maravilhado, tipo assim,
extasiado pela maravilha, pelo mistério, pela fé, porque era um adulto observando o Papai Noel, não era uma criança que estava imaginando, né? No caso, era um adulto que acordou e realmente viu o Papai Noel, né? Você sabe como quando as pessoas dizem That's my president, tipo assim, com orgulho, né? Esse é o meu presidente. E eu digo, esse é o meu Papai Noel. Ele é uma força da imaginação, do pensamento, de que nós podemos fazer algo para tornar o outro feliz, para mostrar que a gente se importa. Quando eu era pequeno, eu tinha esse dispensador eu fui buscar o que era isso porque eu não sabia. Isso daqui é é tipo assim, um porta-balinha, tá? Porque PS é a marca de uma bala quadradinha e ela vem nos tubinhos assim para você aperta, ele vai soltando uma balinha por vez. E ele é, tipo, tem de várias cores e com vários bichinhos, assim, a cabeça de vários bichinhos. E esse daqui ele tinha um roxo com a cabecinha de um esqueleto, tá? Eu gostava de coisas assim assustadoras. Um dia eu perdi ele do lado de fora da casa do vizinho e eu comecei a chorar. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Ela sabia que eu estava chateada, então ela saiu de capa de chuva e nós atravessamos a rua e ela me ajudou a encontrar. Quando eu penso sobre a minha mãe e amor, eu penso nessa memória, nessa lembrança. Porque me vem à memória um dia de setembro chuvoso, mas naquele sentido de, de momento assim de Papai Noel, sabe? Por quê? Porque ela se importou. Tipo assim, ela aceitou que aquele simples objeto significava alguma coisa para mim, que era da minha imaginação, que tinha importância para mim. Ela simplesmente não disse, ah, aquilo lá eu te compro outro e pronto, entendeu? Então, no momento que a gente parar de acreditar em alguma coisa que a gente não consegue tocar ou ver, nós não somos tão humanos como nós podemos ser. Nós nos diminuímos. E o Papai Noel do poema do Moore transcende o espaço entre a chaminé e a infância. Já tem, as pessoas me dizem repetidamente que esse provavelmente é o último ano que o meu sobrinho de 10 anos vai acreditar em Papai Noel. E tudo bem, eu digo que sim, como se o conceito de crença tivesse chegado ao fim, como se esse conceito chegasse a um fim. Eu não acredito nisso por um tempo. Ironicamente, à medida que a vida se tornou mais difícil e solitária, eu voltei a acreditar. Eu comecei a acreditar de novo, de uma maneira que vai além do escopo de fazer uma lista de brinquedos, de pedidos, por exemplo, e colocar numa caixa de correio com uma postagem para o Polo Norte. Tipo, o tema não é real só porque tem um nome e sobrenome, né? O is selflessness not real because it's rare? Onde é que está essa parte aqui? O altruísmo não é real porque é raro. Não, não traduzi certo. Altruísmo não é real porque é raro. Eu fiz a pergunta, né? O amor que você tinha por alguém não é real porque essa pessoa se foi? Ela não deixa de ser um amor verdadeiro só porque a pessoa foi, né? Tipo, foi embora, deixou de te amar. O Papai Noel é um espírito de esperança. Nós, frequentemente, somos
não somos bons com uns aos outros, somos. O narrador do poema de Moore experienciou, né? Tipo, teve uma experiência, experimentou como se fosse uma visão, um lembrete poderoso de que ele poderia ser bom com as pessoas e altruísta. Selfish, selfless é o contrário de selfish, né? O poema é muito menos sobre o que ele vê do que sobre o que ele acredita. E a crença sempre começa com o que nós permitimos, com o que nos permitimos estar receptivos. Eu sempre estarei receptivo à realidade do Papai Noel. Às vezes eu leio esse poema para confirmar o que eu já sei, e outras vezes eu meramente leio, apenas leio, ou melhor, ou apenas olho para dentro de mim mesmo para encontrar o Papai Noel e tudo que ele representa. Ele não poderia ser mais real para mim do que se eu olhasse para o céu e ele estivesse lá. E que ele seja assim para você também. Esse texto é muito profundo. Precisaria ler e reler ele várias vezes para a gente conseguir pegar a essência. Talvez eu não tenha traduzido ele com as palavras corretas que o autor, pegando o sentido correto que o autor quis dar, ou talvez não tenha palavras em português para a gente conseguir dar o sentido correto, porque é aquilo, quando você fala, escreve com um idioma, você consegue pegar o sentido correto, mas quando você traduz, você perde aquele sentido, aquela essência, entendeu? Mas esse texto tem uma profundidade muito grande. Mas vamos lá. Considering the grammatical classes of English, observe the sentence and check the correct alternative. The poem is narrated by a man who gets out of bed and observes known order, parará, parará. Então, eu tenho algumas palavras aqui em negrito. By, of e and. Pelas classes gramaticais, essas palavras são respectivamente. Então, eu sei que by é preposition, of é preposition, e and é uma conjunção aditiva, né? Então, letra D, que fechou. Tem algumas questões aqui que são de metodologia, tá? Que eu não respondo, vocês sabem disso. Então, eu vou colocar só a resposta de acordo com o gabarito, tá? Daí depois vocês conferem. Essa 32 é uma, vou colocar ela aqui assim, ó, se vocês querem dar um print. Então, aqui diz English practice pedagogy refers to the methods and strategies used in teaching and learning English language skills. Among the pedagogical practices of teaching English, choose the correct alternative. E o gabarito diz que é a letra C, tá? A 33 também envolve metodologia. Language acquisition does not require extensive use of conscious grammar rules and does not require tedious drilling because, e eles dão no gabarito a letra A. A 34, according to the text, he believes in Santa Claus because. Por que que ele acredita em Papai Noel? E voltando lá no texto, tem bem essa frase aqui, ó. Até marquei aqui, ó, que é na linha 33. Santa Claus is a spirit of hope. É um espírito da esperança, tá? Então, a 34 é a letra B. Daí, a 35 é metodológica de novo, tá? Ver se eu consigo
focar aqui. English teaching has already gone through different methodologies: traditional, direct, audiolingual, and social interactionist. Considering English teaching and its methodologies, check the correct alternative. Essa o gabarito traz a letra D. Aqui, ó. Essas eu não respondo. E agora acho que é só gramática. Vamos lá. Não, tem mais essa. 36. According to the national curricular parameters, the issue of teaching a foreign language at school, particularly in public schools, has been widely discussed in academic and educational circles. Considering the guidelines in this document, select the correct alternative. E eles trazem como a letra B. Acho que agora acabou, tá? Agora eu sei responder as outras. Menos mal, né? Senão... Então, vamos lá. 36. According to the sentence, the American masses the year prior went out riding in a sleigh. The word sleigh, que é trenó, né? Keeping the same meaning can be replaced by. Então, sleigh é trenó. Então, carriage reindeer, reindeer são renas, né? Então, uma carruagem com renas. Horse vehicle, um veículo puxado por cavalos. Ice tricycle, não, né? Big truck, um grande caminhão, não, né? Vai ser uma carruagem puxada por renas, né? 38. The simple present and the simple past, então, simple present and simple past are verb tenses. Usage will depend on when the action or event occurred, whether it is happening now or happened in the past simple. Considering these verb tenses, choose the correct alternative. Então, vamos considerar simple present e simple past. Santa is a bit like Amazon in the past. Essa frase no passado. Did Santa is... Bom, não posso usar did com o verbo to be. Então, aqui está errado. I came home and told my mom. No presente, I come home and tell my mom. Certa. Clement Moore wasn't the best guy. In interrogative form. Did, não, teria que ser wasn't, né? Então, não. St. Nicholas appeared in the Tri-Sentinel, na interrogativa. Did, teria que ter um did aqui, né? Daí tiraria o ed. Então, essa tá errada. Então, realmente é a letra B. 39. Possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. Considering the rules, check the correct alternative. Então, os possessivos adjetivos, né? Lembrando que o possessivo adjetivo sempre concorda com o dono do objeto, né? Se é I, my, you, your, he, his, she, her, enfim. We have an expensive Christmas tree. Our Christmas tree is expensive. Tá, então essa já tá errada, né? The climate at the North Pole is cold. His, não, it's, né? O Polo Norte não é uma pessoa. Clement Moore has a good cold. His cold, tá certo. Santa Claus has a slow car. His car. Então, realmente é a letra C. Both will. Ah, essa daqui que eu fiquei meia. And going to are used to talk about the future and predictions. Considering the uses of these forms, check the correct alternative. Tem que ter uma que a Silvia vai ficar na dúvida, né? Não pode, né? Mas vamos ver o que vocês acham, se vocês concordam comigo. I think it's going to be sunny tomorrow. Prediction,
based on feelings and opinion. Tá. Primeiro, para mim, o I think sempre chamam will, né? Não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que o I think sempre chamam will. I think it will. I think I will. I think they will. Parece que o think sempre chamam will, tá? E outra coisa, quando é baseado em feelings e opinião, você usa will. O going to você baseia sempre em fatos, em argumentos, né? Você olha para fora e tem nuvens carregadas, você diz it's going to rain. Agora, quando você acha simplesmente uma opinião, it will rain, né? Quando você tem fatos e argumentos, going to. Quando você tem opinião, will. Mas tudo bem. Agora, olha aqui. I going não existe. Tem que ser I am going. Então, aqui já está errado. We are will não existe. I think the stock market going is going. Todas as outras três estão erradas. Então, a única que está estruturalmente correta é do is going to, tá? Eu só não concordo com essa questão de previsão baseada em feelings e opiniões, tá? Mas a estrutura é a única que está correta. Então, tem que ser a letra A, mas eu não concordei, tá? Enfim, coloquem nos comentários se vocês concordam comigo ou não, o que que vocês acham dessa questão. É uma prova que foi feita semana passada, domingo passado, né? Foi dia 28. Eu tô gravando hoje, dia 31. Então, talvez alguém vai entrar com recurso, não sei, tá? Passive voice. The passive voice is a grammatical structure in which the subject of the sentence is influenced by the verb. Considering the grammatical rules, check the correct alternative. Então, aqui nós temos que considerar, né, marcar a que está correta na voz passiva. O que é voz passiva, gente? Verbo to be em qualquer tempo verbal, mais um verbo na terceira coluna, né? Então, eu tenho aqui, ó, verbo to be, verbo na terceira coluna. Verbo to be não tem terceira coluna, não tem nem verbo to be, não tem verbo to be, né? Então, a letra A, né? Considering the use of could as in the sentence, he couldn't help himself. It is correct to say that. Então, considerando o uso do modal couldn't, como na frase, he couldn't help himself, ele não conseguia evitar, não conseguiu evitar. É correto dizer que o modal em destaque, couldn't, pode ser usado para falar sobre habilidades e coisas que nós aprenderemos a fazer. Não, aprenderemos não. Could não é futuro, tá? O modal could geralmente significa eu posso ou eu serei capaz. Não, nunca vai ser futuro, gente. O modal could geralmente é usado para dar conselhos. Algo que você diria como should no português. Por exemplo, you could go there. Você poderia ir lá. Vamos ver a última. O modal could tem dois significados diferentes. O condicional de can, could you lend me your car? E o passado de essa daqui. In general, you use a pronoun when we don't want to repeat a noun or a noun phrase. Considering the grammatical rules, check the correct alternative. Tá. Então, substituição por pronomes. Clement Moore has a red car. It drives, nossa, it drives he. Seria he drives it, né? Paul is a kid and Paul has toys. He is a kid and he loves playing with them. Santa Claus brings joy to children every year. He brings joy to them. To the readers, books are source of imagination.
So they transport them to different words. Worlds, no words, worlds. They, the books, them, the readers. Uhum. Não seria sources? Sources tem plural. Sources of imagination. Só um pouquinho, tem que procurar, gente. Sources tem plural. Mas enfim, é essa. We use the relative clauses to give extra information about something. We can get more information in a sentence without the need to start a new one. According to grammar, check the correct alternative. Tô fazendo a playlist de relative clauses aqui no canal, né? Who, used for people and things. Não. Who não é para things. Who é só para people. Which, used for things and... Não. Which não é para people, é só para things. Whom, used for people, often in a formal context, como objeto. The woman whom I met, tá perfeito. Whose, não. Whose é para posse, não é para place. E a última. Comparative adjectives are used to compare differences between the two objects they modify. Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. According to grammatical rules, check the correct alternative. Jim and Jack are both friends, but I like Jack goodest. Nossa Senhora. Santa reindeer runs faster than Jim's dog, aparentemente. Dick's box is more small, nossa, smaller, né? Is the least, faltou the. Então, realmente a letra B, né? Fechou? Fechou. Não? Ah, tá aqui. Fechou. Fechou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma banca que eu ainda não tinha aqui no canal, né? Sempre interessante ter bancas diferentes. Quanto mais material a gente tiver aqui no canal, mais eu posso ajudar vocês. Então, a estudar, se prepararem para os concursos, né? Quando vocês tiverem provas e quiserem me mandar, só me chamar ali no meu WhatsApp, tá ali na descrição do vídeo. Vou deixar todas as informações aí para vocês. Lembrando que terça-feira começa o preparatório da Consulplan, Instituto Consulplan, né? Para o concurso Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é o mesmo edital de São Fidélis, é isso o nome? Enfim, me chame lá que a gente conversa, tá bom? Thank you very much. See you next video. Bye bye.